Todo mundo sabe que os leões são conhecidos como os reis da selva, né? Porém, poucos sabem sobre o fato de que a eficiência de caça desses animais é de cerca de 25%. Em outras palavras, meus queridos, eles vivem sendo enganados ou pior, levam uma surra dos outros animais da savana. Então, prepare muito bem na cadeira, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Rafflesia. Você vai se acostumar muito com a presença das plantas, que são de espécies semelhantes à Rafflesia nessa lista, assim como em qualquer outro tipo de lista que envolva em algum momento plantas estranhas. Isso porque elas são plantas que fazem parte de uma família que possui o inesperado hábito de alimentar de seres carnívoros. Existem plantas por aí que gostam de comer animais tanto quanto os animais gostam de comer plantas. Bom, apesar de ser bem raras se comparadas com as demais plantas, essa espécie se diferenciou e evoluiu para ser capaz de obter nutrientes como nitrogênio por meio de consumo de seres vivos. Entretanto, a forma que ela faz isso transforma essa planta aí em algo ainda mais estranho, já que o tipo de animal que elas tendem a gostar são moscas, e como você já deve saber, esses insetos não possuem uma das dietas mais bonitas de se ver. Mosca gosta de comer coisa podre, então quando uma planta está tentando caçar moscas, ela irá desenvolver métodos que sejam atraentes para esses insetos, né? O que no caso é ter um cheiro absurdamente ruim. Mas se você já achou que isso tudo era suficiente, a loucura dessas plantas não para por aí, já que no caso exclusivo da Rafflesia, ela é ainda mais excepcional nesse quesito, uma vez que as suas flores são extremamente raras de serem vistas, podendo ali levar algumas boas décadas para que uma planta floresça apenas uma vez, algo que dura até alguns dias e desaparece. E isso acontece porque ela caça de um jeito bem eficiente, gerando uma flor tão lentamente para criar a perfeição da putridão, fazendo com que o inseto venha ali aos montes e acabe gerando nutrientes o suficiente para que a planta consiga se manter viva por mais boas décadas. O mais assustador nisso é imaginar os seres humanos que possuem um gosto por observar essas plantas, já que alguns podem passar literalmente 20 anos esperando para sentir o cheirinho de carne podre. Zebra. Como sabemos muito bem, as zebras geralmente fazem parte do cardápio dos leões e leoas da savana. São presas que não possuem chifres, portanto, meus queridos, têm uma arma a menos na hora de fugir dos reis da selva. Porém, claro, esses animais listrados são extremamente perigosos, se, claro, forem acuados, e com isso podem bater de frente com os predadores nesse cenário. Se bem que, bom, eu não diria exatamente de frente nesse caso, né? Donas de um coice poderoso e que para muitas pessoas é o mais forte da natureza, as zebras podem sim colocar leões para correr, ou quem sabe até mesmo para ver estrelas em um sono forçado. Cenas como essa aí não chegam a ser incomuns, e em algumas vezes os leões ficam bem feridos mesmo. Nepenthes atemborugi. Continuando na família de plantas carnívoras, mas agora elevando um pouco o patamar, temos a Nepenthes atemborugi, que é conhecida aí como a planta comedora de ratos. Essa é, aliás, uma das plantas que está na lista das mais recentes descobertas da botânica, sendo encontrada e classificada pela primeira vez só em 2007, um pouco mais de 10 anos atrás. Além de ser uma das mais recentes descobertas da botânica, ela também é uma das plantas mais bizarras, sendo uma planta carnívora, porém que leva esse trabalho bem a sério, viu? Isso porque a grande maioria das espécies de plantas que se alimentam de animais tendem a manter uma dieta rica em insetos, só pegando ali uma outra coisinha sem querer. No entanto, no caso das comedoras de ratos, como o nome já sugere, ela é a planta carnívora que mais se alimenta de carne entre todas, uma vez que o seu tamanho exagerado permite que ela seja capaz de se alimentar até mesmo de pequenos mamíferos, como é o caso dos roedorzinhos aí, né? Isso faz ela ainda uma planta mais cruel? Será? Bom, não sei, né? Na base do topo do seu poço existe uma glândula especial que libera uma espécie de néctar. Esse néctar possui um cheiro muito atrativo, tanto para insetos, óbvio, quanto para animais maiores que acabam indo ali para tentar se alimentar disso. Porém, a sua anatomia é feita para que pequenos roedores tenham que se esticar para alcançar o néctar, mantendo o apoio apenas nas patas traseiras, enquanto usam as dianteiras para se manterem firmes. Só que as paredes do interno ali da planta são cobertas
cobertas por um líquido oleoso, que faz com que os animais, bom, você sabe, né, acabem escorregando e caia dentro daquela bolsa, onde há uma coletânea de sucos digestivos e enzimas paralisantes que acabam com a digestão. Monstro dos rios. De forma surpreendente, alguns animais que vivem nos rios também podem ser um pé no saco dos leões. Claro, nos leões desavisados, né? Afinal, esses grandes predadores precisam beber água e o que se esconde embaixo dessas águas pode ainda ser mais feroz e destemido. O monstro dos rios registrado nesse vídeo aqui é, no caso, uma pequena tartaruga. Ela não deve medir mais do que 2 palmos e parece que saiu de um filme infantil, mas com a coragem de um herói de batalha, né? O pequeno animal nada ao redor do rosto do leão e de uma leoa, chega perto da boca desses grandes animais, mas sem sentir qualquer medo, família, pasmem com isso. E olha que os reis da selva estão com as marcas de uma caça recente. A pequena ainda dá pequenas abocanhadas nos leões, afastando eles da água e sendo uma pedra no sapato mesmo. No fim, tudo não passou de mais um desconforto para os grandes felinos, mas não podemos dizer que a tartaruga não colocou eles para correr, né? A grama sangrenta japonesa. A grama sangrenta japonesa vai fazer você passar a amar aqueles matos brasileiros que pinicam a pele quando você encosta, sabe? Já que essa planta tem o potencial de simplesmente destruir a sua cidade. E isso foi algo que ocorreu em muitas vilas no passado, quando o Japão ainda era feudal, sendo daí que eles passaram a chamar essa planta de grama sangrenta. O nome não vem apenas disso, é claro, né? Já que ela é caracterizada por ser uma grama com pontas com coloração bem avermelhada, e realmente parece que elas foram banhadas ali, né, pelo líquido vermelho. O problema com essa planta começa quando ela é uma invasora nata, ou seja, aonde ela se instala, passará a tomar conta de tudo, acabando por completo com todas as outras espécies de gramas que tiver, fazendo com que eventualmente exista apenas ela. Isso pode até soar como algo interessante de início, já que muitas pessoas com certeza vão argumentar que essa espécie de grama é muito mais bonita do que as outras, né? Essa espécie de grama produz folhas altamente inflamáveis, que podem entrar em combustão por conta própria em um dia muito quente, sendo considerada responsável por diversos incêndios florestais de níveis gigantescos no Japão. Tiveram alguns que até chegaram a causar danos a vilas e aldeias, assim como a vidas humanas também, né? Então, bom, esse matinho não é tão legal quanto parece ser. Agora imagina ter ele para todos os lados, apenas esperando pegar fogo. Vixe. Hienas. Quem já viu o filme O Rei Leão sabe que hienas e leões são predadores rivais. Esses animais vivem se enfrentando na savana e as hienas têm vários registros de sucesso. Esses animais são dotados de grande inteligência e sabem atacar em grupo, o que faz com que leões possam sair em desvantagem nesse caso. Por isso, não são raros os casos de ver hienas dando uma sova em leões que ousam se arriscar longe demais da alcateia. Alguns relatos são ainda mais bizarros, como esse aqui, em que uma hiena faz caminhada ali pela savana com os restos de uma leoa. Isso como quem diz, nenhum predador no mundo pode nos deixar com medo. Edinora. A Edinora parece um ovo que veio diretamente do 8º passageiro, né? Com brincadeiras à parte, essa planta realmente parece ser um ovo alienígena, principalmente pelos órgãos presentes ali na sua abertura, que parecem uns dentinhos afiados, né? Só que essa planta bem terrestre são plantas parasitas, inclusive, que se conectam nas raízes de árvores maiores, de onde extraem os seus nutrientes, permitindo assim que elas se desenvolvam sem a necessidade de produzir folhas para realizar a fotossíntese. Elas vivem inteiramente no subsolo, sendo muito semelhantes aos fungos nesse hábito, né? Já que a única coisa que expõe para fora são as suas flores, que realizam a polinização. Ela produz um odor bizarro que atrai besouros, que são seus principais polinizadores. O mais curioso é que quando elas ficam carregadas de besouros, as cavidades se fecham, impedindo a saída dos insetos, né? Porém, elas não são carnívoras. Eles permanecem vivos lá dentro por vários dias, tendo acesso rápido a uma fonte inesgotável de alimento. Elas só fazem isso para que eles permaneçam por tempo suficiente para que ela termine a sua maturação e eles realizem a polinização perfeita. Que incrível, né? Cheetah.
Nessa altura do campeonato, dá pra perceber que os leões são alçados pela cultura pop como os reis da cocada preta ali, né? E eles até demonstram esse nariz em pé em muitas das atitudes, mas também é comum vê-los se dando mal, né? Principalmente quando vão com outros predadores. Por se acharem mais fortes, e na teoria eles até são, os reis da selva se acham no direito de atacar até mesmo filhotes de chita. Mas meus queridos, uma fêmea protetora que quer ver a próxima geração crescer saudável pode ser um monstro mais feroz que 20 leões juntos. Na reserva nacional Masai Mara, no Quênia, fotos foram registradas de uma chita colocando um leão pra correr. Nas imagens dá pra ver que a mãe é bem menor do que o rei bufão ali, que estava perturbando os pequenininhos dela. Mas isso não impediu a chita de partir pra cima dele. O combate pode se equilibrar de diversas maneiras caso a chita saiba com quem está lidando. Ela deve evitar a força bruta do rival, mas sem deixar de ser perigosa e sem demonstrar medo pra ele também. Graças à coragem de uma mãe, as crias ali puderam ver outros dias raiar, para que possam crescer fortes com um baita de um exemplo ali, né, dentro de casa. Búfalos. Chegamos talvez naquele que seja o animal mais destemido do confronto contra leões. Eles são presas sim, família, mas de um time que pode ser duríssimo na queda, tá? Eu tô falando dos poderosos búfalos que vivem na África. Donos de uma baita musculatura e chifres que podem fazer um grande estrago, os búfalos são quase como uma força da natureza contra os leões. Esses animais não apenas investem sem dó sobre o predador, como também podem chegar em manadas para enfrentar uma alcateia inteira. Em alguns casos, os búfalos podem ser até mesmo policiais da savana. Nesse vídeo aqui, um grupo de leões está atacando um elefante filhote que não teve muita sorte. Para evitar um desfecho trágico para a presa, os búfalos se reuniram para bater de frente contra as leoas. Devido ao tamanho e força, o fim da história não pode ser diferente. Prato vazio na mesa dos leões na hora do almoço. Elefante. Os elefantes, criaturas grandes e majestosas que parecem inabaláveis dentro do seu habitat ali, né? Mas apesar de toda essa imponência, esses grandes mamíferos ainda são alvos de grandes leões famintos e também muito corajosos por sinal, né? Só que para ter sucesso contra eles, olha que é um desafio. Por conta de todo o tamanho desses animais e do convívio que eles possuem, não é incomum que vejamos elefantes colocando leões para correr. E as armas para isso são variadas, né? O peso e o tamanho podem, claro, ser usados, assim como a tromba e as presas de marfim. Na selva, tudo que pode ser usado ao seu favor será usado. Até mesmo o ambiente, né? Isso é o que podemos ver nesse caso em específico. Mostra um vídeo onde um elefante bebê coloca incríveis 14 leões para dar o pé. Ainda pequeno, o animal luta bravamente pela sua vida e se coloca próximo da água para evitar ali ser cercado pelos leões. Assim, por mais que a batalha continue injusta, o ambiente ainda permanece com alguma chance ali de sucesso, né? Afinal de contas, tá num ambiente diferente. E bom, no caso, foi exatamente isso que aconteceu. Mais um dia de presa e não de predador. A maçã da morte. A próxima árvore em aparência em si não é estranha, porém você já levanta a sobrancelha ao ver os seus nomes, que são a maçã da morte ou a árvore da morte, o que você achar mais amistoso, tá? Elas estão classificadas no Guinness Book of World Records como a árvore mais perigosa de todas, sendo nativa da América do Norte, bom, assim como Central, Caribe e América do Sul também. O que é mais aterrorizante dessas plantas é que elas são idênticas às macieiras que foram domesticadas pelos humanos, né? Até mesmo alguém bem experiente pode acabar confundindo elas com maçãs. Porém, essas árvores foram feitas para nos matar. Basta quebrar alguns dos seus galhos que você vê ali que ela vai liberar uma seiva que causa queimaduras ao entrar em contato com a nossa pele e pode, claro, evoluir para alergias e feridas terríveis. Além disso, se você acabar realmente confundindo a sua fruta e pensar que estará comendo ali uma maçã verde, a única coisa que te aguarda no final é uma possível partida dessa. Para você ter uma ideia do quão terrível essa árvore pode ser, se você utilizá-la como lenha, ao ser exposto ali com a fumaça, pode ficar cego e ter problemas pulmonares gravíssimos. Então, vamos evitar comer maçã no meio dos matinhos, né? Pelo menos nas Américas. Girafa. Assim como os elefantes, as girafas também são conhecidas pelo grande tamanho que elas possuem. Porém,
todos pensam que elas são mais fracas do que parecem ser, e tem ali todo aquele corpo exposto, alongado, quase que como uma escada, né? Mas bom, engana-se quem acha que esses bichos não podem ser rivais, tá? As girafas são animais com uma grande quantidade de músculos e podem bater de frente sim com muitos predadores, até mesmo com uma alcateia de leões. Como podemos ver nessas imagens, a girafa tem um objetivo muito claro: proteger a sua cria. O animal usa de todo o tamanho que possui para se impor diante das leoas. As felinas até tentam parecer que estão bem com tudo aquilo, mas no final quem canta mais alto é a girafa. O sucesso dos leões com a girafa é difícil, porque eles precisam acertar o ponto vital desse animal e geralmente está alto demais para eles. Caso eles errem, bom, os caçadores podem sair ali sendo caças. E olha que uma pisoteada e coice de girafa também não é coisa muito simples não, viu? Por mais que essas situações não sejam fatais para os leões, ficar ferido na savana não é a escolha da maioria dos animais. Até porque aqueles que estão machucados são os primeiros a serem deixados para trás. Stapelia gigantea. Outra planta cadáver que não pode ficar de fora dessa lista é a Stapelia gigantea, uma planta que floresce nos desertos da Tanzânia, na África do Sul, de onde ela é nativa, né? Ela é conhecida popularmente como planta cadáver por algumas culturas, mas ela possui muitos nomes, chegando até a ser conhecida como a planta sapo. De toda forma, quando seu nome é escolhido por algum povo, geralmente ela está diretamente associada à sua principal característica, o seu cheiro insuportável de carne podre. Digo, as outras plantas fedem, né? Porém nenhuma consegue imitar o odor tão perfeitamente quanto essa planta aí, que faz você realmente não conseguir ficar perto dela achando que tem algo podre no canto. No entanto, para as moscas, bom, ela é um verdadeiro paraíso, né? Já que essa planta não é carnívora, então a mosca pode ficar ali sem esperar um fim terrível. Na realidade, para essa planta, as moscas atuam mais como abelhas do que alimento em si. Ela libera o seu néctar podre para que as moscas venham ao banquete e se banhem com o pólen, que é espalhado pela floresta quando elas, né, partem por aí. Para você ter uma ideia do quão terrível é o seu cheiro, algumas empresas estão desenvolvendo remédios com base nessa planta para dar uma quebra aí no apetite, a pessoa não sentir tanta fome. Planta fantasma. A próxima planta da nossa lista não é uma planta carnívora, mas também não significa que ela não faça os seus estragos, viu? Isso porque, ao contrário das outras plantas, ela possui uma coloração totalmente esbranquiçada, o que é, aliás, a característica que mais a destaca em meio aos montes de plantas com tons de verde. Essa característica só é possível porque a planta fantasma simplesmente não realiza a fotossíntese, o processo ali em que a maioria das plantas utilizam para converter a sua luz solar e gás carbônico em alimento para ela, né? Mas então, Thiago, de onde é que ela tira a sua energia? Bom, para explicar isso, a gente precisa primeiro entender uma característica interessante dos fungos. Ao contrário do que muitas pessoas acabam imaginando, quando vemos ali um cogumelo, na realidade não estamos observando o corpo do fungo em si, mas o seu fruto. O verdadeiro corpo do fungo é algo que fica permanentemente enterrado no solo, sendo muito semelhante com raízes que são nomeadas de micélios. Esses micélios são os responsáveis por transportar e regular os nutrientes do fungo, assim como expandi-los e fortificá-lo, gerando ali os cogumelinhos que seriam os frutos, né? As plantas fantasmas se aproveitam desse processo para obter alimento sem ter que fazer nada. Isso porque ao longo dos bilhões de anos, os fungos, junto com as árvores das florestas, criaram imensas cadeias de micélios que estão conectadas com as raízes, onde há até hipóteses de que eles utilizem esse sistema como uma espécie de internet natural. Algo que, aliás, daria até um vídeo interessante, se você quiser ver, deixa aqui nos comentários, tá? Mas bom, a gente acabou de ver uma planta literalmente preguiçosa que utiliza da raiz de outros para sobreviver. Legal, né? Hipopótamo. O que esperar de um dos animais mais mortíferos contra humanos na África? Nada menos do que enfrentar leões de igual para igual, né? E quando os felinos tomam coragem para enfrentar os hipopótamos, isso pode acabar não indo muito bem. No caso que vemos nesse vídeo, o leão que tenta sozinho enfrentar um adversário de peso acaba se dando muito mal, família. Ele é jogado para todos os lados sem saber direito o que é que tá acontecendo de fato. É óbvio que existem situações em que os leões saem vitoriosos, mas essas geralmente acontecem quando eles atacam em conjunto ali. Assim, nem sempre dá bom quando eles estão sozinhos, igual quando acontece quando eles atacam elefantes ou girafas. E mesmo assim, algum leão pode sair gravemente ferido dessa história. Cachorro.
Bom, família, esse aqui é um tanto quanto curioso, né? Um cachorro, Thiago. Bom, podemos ver nesse vídeo um pequeno cachorro espantando um grupo de leoas do que parece ser uma porção de comida. O canino está feroz e quer a todo custo afastar as felinas de perto ali do alimento. Não importa o quanto estranho isso seja e o tamanho da desvantagem numérica ali. Seus latidos são como trovões e as suas investidas como raios. Mas a situação é tão incomum e parece tão cruel com o cachorro que eu só consigo ficar preocupado com o que é que poderia acontecer no final, né? Na frente das câmeras, o pequeno dog levou vantagem e parece ter ganho o dia com toda a sua coragem e também conseguiu manter o seu prato de comida. Darlingtonia californica. A Darlingtonia californica é uma planta carnívora com um método de caça muito interessante. Assim como as demais, ela atrai insetos por meio do uso do néctar, né, para fazer com que eles cheguem até ela para elas. No entanto, no caso dela, a Darlingtonia californica utiliza uma propriedade bem característica ali dos insetos propositalmente para caçá-los. Você com toda certeza já viu insetos presos dentro de casas porque são incapazes de se guiar para fora, né, porque estão sendo atraídos pela luz. Muitos insetos utilizam a luz natural do sol e da lua no seu processo de localização. Quando eles acabam encontrando uma luz artificial, eles ficam confusos e entram achando que é ali algum planeta, né? Bom, isso é o que acontece com as nossas lâmpadas quando a gente está de noite e o inseto vem ficar preso. Porém, essa planta utiliza esse fenômeno para caçá-los. Quando o inseto entra no seu tubo, que parece uma cabeça de cobra ali, ele precisa passar por uma pequena entrada, que seria facilmente retornável com se guiando pela luz ali, né? Normal. Porém, nas paredes desse bulbo existem milhares de pontos em que a espessura da parede se afina ao ponto de permitir a passagem de luz. Além disso, todos esses buracos falsos de luz são maiores do que a entrada que o inseto utilizou. Logo, quando eles vão se guiar para ir para algum lugar, eles acabam batendo a cabeça infinitamente nas paredes. E bom, é literalmente um labirinto até que eles sejam digeridos pela planta. Mesmo assim, se o inseto der sorte, ele consegue escapar da situação, mas bom, as chances são baixas, né? Já que a planta foi selecionada naturalmente para que essa taxa de fracasso seja bem pequena. Então meio que naturalmente ela sabe o que está fazendo. Leão. Para finalizar o nosso vídeo, nada melhor do que citar a frase do filósofo inglês Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Mas no caso desse vídeo, o leão é o próprio lobo do leão, né? Essa espécie pode ser bastante cruel com seus iguais, viu? Leões estão em plena disputa de poder, com machos sempre atacando outros machos. Fêmeas fiéis ao antigo líder podem ser deixadas de lado, separadas da alcateia ou até mesmo mortas. Nem mesmo os filhotes escapam de toda essa tirania aí. Os filhotes do antigo líder são caçados pelo novo e só as mães mais corajosas são capazes de proteger as suas crias, família. Mas elas dificilmente têm a ajuda de mais alguém. Elas têm que fazer isso sozinhas. Por isso, os próprios leões frequentemente colocam outros leões para correr. Afinal, vence aquele que é mais forte na natureza. Bom, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual desses tópicos você mais gostou. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!